Esta é a aula de chuva de projeto. Mas o que é uma chuva de projeto? Uma chuva de projeto não é uma chuva que a gente projeta, obviamente. Uma chuva de projeto é uma chuva que vai ser utilizada para que nós possamos fazer o projeto da estrutura de controle. Então, basicamente, quando a gente fala em hietograma de projeto, nós estamos falando na sequência de precipitações, na sequência de chuvas, que vai provocar a máxima cheia de projeto associada a um determinado período de retorno. Nós temos que lembrar que quando a gente fala numa cheia, nós temos o hidrograma, nós temos a máxima vazão que ocorre no hidrograma, que é a vazão de pico, nós temos o volume e nós temos a distribuição temporal. Se a gente pensa em período de retorno, a gente tem o seguinte: um evento de chuva tem um período de retorno de 10 anos, por exemplo. Não quer dizer que esse evento, a vazão de pico vai ter um período de retorno, ou o volume do hidrograma vai ter um período de retorno de 10 anos. Por quê? Porque a vazão depende da chuva, mas não só da chuva. Ela depende também, por exemplo, das condições iniciais. Se o rio já estava cheio, se o rio estava vazio. Se tem efeito de vento, se não tem efeito de vento. Então, a precipitação é um dos elementos, e não necessariamente um evento com período de retorno de 10 anos de chuva vai dar uma vazão de pico com período de retorno de 10 anos. Então, nós temos que entender que o risco da vazão de pico não é necessariamente igual ao risco do volume, não é necessariamente igual ao risco da precipitação. Portanto, essa chuva de projeto e esse hietograma, eles vão estar associados ao risco da precipitação, ao período de retorno da precipitação, que não é necessariamente igual ao da vazão. Ok? Bom, nós sabemos que essa precipitação ela tem uma intensidade, uma duração e frequência que é necessária para que nós a caracterizemos. Então, a partir de agora, nós vamos começar a ver como é que a gente caracteriza a intensidade, a duração e a frequência de uma chuva de projeto, de um hietograma de projeto. Vamos começar pela duração da chuva. Qual é a duração crítica de uma chuva para uma determinada bacia? Então, dependendo da bacia, nós temos condições diferentes. Vamos imaginar uma bacia como essa daqui, certo? Essa bacia daqui, ela está dividida em faixas de tempo. Essas linhas são linhas isócronas, que são linhas de mesmo tempo de viagem. Quer dizer, aquela faixa que está achurada em amarelo, tá? Que corresponde a 20% da área, ela está entre 40 e 50 minutos de tempo até a água sair. Significa que uma gota de água que sai aí, que entra cai sobre essa parcela amarela, ela leva entre 40 a 50 minutos, dependendo se ela cai mais para baixo ou um pouco mais para cima, para que ela saia pelo exutório da bacia. Okay? Então, o tempo de concentração da bacia é o tempo que leva para que toda a bacia esteja contribuindo. Então, vai levar 80 minutos até que a gota d'água que caiu no ponto mais distante venha a sair. Então, essa bacia daqui, ela tem essa característica, o tempo de concentração de 80 minutos e essa distribuição dos tempos de viagem caracterizada pelo mapa de Isócrates. Bom, o que acontece se ocorrer uma chuva de 40 minutos? Vejam, lembrem, o tempo de concentração da bacia era de 80 minutos. Bom, depois de 10 minutos de chuva, essa área daqui, que está representada por 5%, já vai ter escoado, nós vamos ter começando a sair, então, a área correspondente àquela chuva que caiu ali, a área correspondente a 5% da área total da bacia. A chuva continua, então, continua saindo esse 5%, mas já deu tempo, depois de 20 minutos, que esses 9% também contribuam. Então, agora nós temos, já que a chuva continua, os 5% continuam saindo, mais 9%, já temos 14% contribuindo simultaneamente. Mais 10 minutos, ao final de 30 minutos, além daqueles 14%, nós temos mais 12%, ou seja, nós temos 26% da bacia contribuindo simultaneamente. Mais 10 minutos, nós temos 40 minutos. Então, além dos 26, nós temos mais 10, ou seja, o total é de 36. Bom, agora a chuva parou. Parou a chuva, porque ela tinha só 40 minutos. Então, se parou, aos 50 minutos, o que vai acontecer?
nós tivemos os 10 minutos para que aquela água que estava ali, dos últimos 10 minutos, ela já saiu naqueles 5 primeiros, aqueles primeiros 5% que saíram. Então, dos 36, nós temos que reduzir 5%. Porém, embora a chuva tenha terminado, ela caiu sobre toda a bacia. Então, depois dos 50 minutos, aquela área achurada em amarelo, aqueles 20% contribuem. Então, naqueles 36 menos 5, mais 20. Mais 10 minutos, o que vai acontecer? Vai sair aqueles 9% ali logo do início, da segunda parcela, mas vai entrar 15% da parcela de 60 minutos. Mais 10 minutos. Vai sair os 70%, vai chegar em 70 minutos, vai sair os 12% dos primeiros 30 minutos, que caíram nos primeiros 30 minutos, mas vai entrar os 10% dos 70 minutos. Mais 10 minutos, chegamos aos 80 minutos de tempo de concentração da bacia. Então, aquela água, que finalmente, 80 minutos depois, ela vai chegar. Só que, ao mesmo tempo, está saindo aqueles outros 10% amarelos. Então, sai 10, entra 19, já chegamos em 64%. E agora? Bom, agora deu mais 40 minutos, deu tempo para aquela área amarela saia, então sai os 20. Mais 10 minutos sai os 15, mais 10 minutos sai os 10, e mais 10 minutos sai os 19, e chegamos a esse hidrograma daqui. Esse é o hidrograma, a resposta da bacia em termos de percentagem de área, percentagem de vazão, já que a chuva vai se transformar em vazão, ao longo do tempo. Muito bem, isso para uma chuva. E se tivermos uma chuva, então uma chuva de 40 minutos, está aqui representado, esse é o hidrograma da chuva, a duração menor que temos de concentração, que é de 80. E se nós tivermos uma chuva com duração de 80 minutos, vejam bem o que acontece. Ela vai subir até chegar a 100% da área. Quando chegou em 100%, a chuva parou nos 80%, então começa a liberar da mesma maneira que foi da outra vez, só que agora ela chegou até os 100%. E se ela tiver mais de 100 minutos, de 80 minutos, mais do que o tempo de duração, o tempo de concentração da bacia? Bom, nos primeiros 80 minutos, ela vai subindo. Depois, ela se mantém ainda durante 40 minutos, só que não tem área mais nenhuma. Ela só está realimentando a área. O que acontece? O que sai lá embaixo está entrando lá em cima. O que sai lá embaixo está entrando lá em cima. Então, atinge um platô. Atinge esse platô. E, finalmente, quando termina a chuva, ela começa a descer. Então, nós temos esse gráfico em preto. O que a gente observa? O máxima vazão, o pico, é obtido para uma chuva de duração igual ao tempo de concentração da bacia. Se continuar chovendo, não aumenta o pico, porque quando chega no tempo de concentração, toda a bacia está contribuindo simultaneamente. E já deu tempo, então, para que a primeira gota saia. Então, cada gota que entra está substituindo uma gota que está saindo. Em consequência, a duração crítica é o tempo de concentração da bacia. Portanto, a duração a ser adotada no chuva de projeto é o tempo de. Nós já vimos em aulas passadas que existem inúmeras formas para calcular o tempo de concentração de uma bacia, certo? As mais utilizadas, a do Corps of Engineers dos Estados Unidos, a de Van Techou, a de onda cinemática, a de Kirpisch. Nós vamos usar nesse curso a de Kirpisch, tá? Que está ali colocada, 57 vezes o comprimento do Talweg ao cubo, dividido pelo desnível entre o ponto mais alto e o mais baixo do Talweg, tudo isso elevado a 0,385. Sendo que o tempo de concentração é dado em minutos por essa equação, o comprimento do Talweg em quilômetros e o H em metros. Essa é a equação que a gente vai usar. Ela tem uma vantagem que ela pode ser aplicada tanto para bacias rurais quanto urbanas. Nessa tabela, o R representa rural, o U representa urbana. E aí vocês têm as áreas para que elas são aplicáveis em áreas rurais ou em áreas urbanas. Muito bem, e a frequência da chuva? Bom, a frequência está relacionada com a importância da obra, nós já vimos. A gente escolhe o período de retorno em função da importância. Um vertedor de uma grande barragem, nós podemos usar um período de retorno de 10 mil anos. Um pequeno canal em área rural, por um período de retorno de 5 anos. Aqui temos outras, inclusive período de retorno de 2 anos, de repente, para áreas residenciais.
Depende da importância da obra. E se a gente não souber a obra, a gente período de retorno com base no risco ideológico, como nós já vimos em aulas passadas. Bom, agora então nós já temos a duração e a frequência. Como é que a gente calcula a altura de chuva? Nós temos o tempo de duração, nós temos o período de retorno, entramos na equação e calculamos o I máximo. Então, mas o I máximo é uma intensidade, eu quero saber a duração, a altura. Muito bem, a altura vai ser a intensidade em milímetros por hora multiplicado pela duração da chuva. Nós vamos ter então a altura de chuva, nós vamos ter o H. Importante observar que a chuva ela varia ao longo do espaço. Aqui nós temos um mapa de zoetas. Zoetas são curvas com pontos de igual precipitação. Para o Rio Grande do Sul, né? Não diz aqui o ano, mas tudo bem. 2002, sim, para o ano de 2002. Então vocês veem aí, né, que vocês têm desde 1.500 milímetros até mais de 2.000 milímetros, dependendo da região do estado. Agora é importante a gente observar que essa variabilidade espacial ela também está associada ao espaço. É uma variedade espaço-temporal das chuvas. Espaço e tempo. Por quê? Pelo seguinte, um pluviógrafo, um pluviômetro, ele é considerado que representa uma área de até 25 km². Então ele está medindo e ele representa 25 km². E se a bacia for maior, se ela tiver 200 km², 400 km², eu posso pegar a intensidade máxima, que representa 25 km², e dizer que ela está sendo representativa de toda a bacia? Será que o que está chovendo naquele pluviógrafo é constante e uniforme para toda a bacia? Não é o que parece. Na figura da esquerda a gente vê claramente que a chuva tem um núcleo mais intenso, aquele pontinho azul é o pluviógrafo, digamos, e está chovendo só naquela área ali, desde dos 40 milímetros até a chuva que vai diminuindo e não atinge toda a bacia. Como é que a gente pode, então, determinar qual é a chuva total da bacia? Existem gráficos como esse, onde dão a porcentagem da chuva para uma certa área. Então, vocês veem que lá em cima, 100%, para uma área de 25 km². Se a bacia tiver, digamos, 200 km², bom, aí vai depender da duração. Por uma chuva de 24 horas, se vocês pegarem 200 km², vocês veem que dá em torno de 95%. Significa que, se a chuva durou 24 horas, deu tempo suficiente para que ela possa atingir 95% da área da bacia. E se ela durou somente, digamos, 1 hora? Bom, aí dá em torno de 75%. Então, um gráfico como esse permite que a gente estime qual é que é o total de chuva em relação à percentagem de chuva em relação ao total de chuva máximo que foi registrado dentro no pluviógrafo. Isso aqui são curvas para os Estados Unidos, curvas semelhantes, por exemplo, para Porto Alegre e para Belo Horizonte, nesse gráfico daqui. É o mesmo conceito a gente pode ter aqui para Belo Horizonte e para Porto Alegre. Você vê que Porto Alegre parou em 200 km² e em Belo Horizonte eles estimaram isso aqui até 600 km², essa chuva. Nós aqui fizemos só até 200 km², que é uma bela de uma área também. Bem, mas tem uma outra questão importante. A chuva, ela não é constante ao longo do tempo. Aqui tem uma chuva de cerca de 1 hora e vocês veem que ela variou. Não é razoável a gente considerar que uma chuva de 1 hora intensa, ela vai ter sempre a mesma intensidade. Ela vai ter uma intensidade média, que é a soma de todas essas barrinhas, essa soma, dividida pelo tempo. Mas ela não foi constante. Se fosse constante, pegaria um valor aí no meio dessas barrinhas. Como é que a gente faz para estimar uma variação temporal mais realista, ao invés de simplesmente pegar aquele valor dado pela curva IDF? Bom, vamos supor que nós tenhamos aqui as curvas IDF, isso aqui é as curvas IDF de Porto Alegre, certo? E eu quero fazer esse retograma de projeto. Eu tenho uma duração de chuva de 80 minutos, período de retorno de 100 anos. Então eu vou usar aquela curva de 100 anos, já está marcadinha ali, ó, é a curva mais de cima. E eu vou tirar as intensidades do gráfico. Então, para 20 minutos, eu tenho 130 milímetros por hora. Para 40 minutos, eu tenho 95 milímetros por hora. Para 1 hora, eu tenho 78 milímetros por hora.
E para 80 minutos de chuva eu tenho 66 milímetros por hora. Então eu tenho as intensidades. Eu posso calcular as alturas de chuva totais para esses intervalos. Então, em 20 minutos, se eu tenho uma intensidade de 130 milímetros em 1 hora, em 20 minutos eu tenho 1/3 disso, eu tenho 43,3 milímetros. Em 40 minutos eu tenho 95 milímetros por hora, em média. Certo? Eu vou multiplicar isso por 40, ou seja, por 2/3 de hora, e eu vou ter 63 milímetros de chuva. Então vejam bem, a intensidade diminui, mas o volume aumenta, claro, porque aumentou o tempo de chuva. Com 60 minutos eu tenho uma intensidade de 78 milímetros por hora, em 1 hora eu tenho 78 milímetros de chuva. 1 hora, 60 minutos. Se eu tiver 80 minutos, eu tenho 66 milímetros por hora, certo? Mas 80 minutos é 1 hora mais 20 minutos. Então, em 1 hora eu tenho 66, em 80 eu tenho 88 milímetros. Ótimo. Então, eu já sei aqui quanto que choveu, mas está aumentando. Claro que está aumentando, porque isso aqui é a altura acumulada. Essa é a altura acumulada. Como é que eu vou fazer para saber o quanto choveu em cada intervalo? Eu vou desacumular, ou seja, vou calcular o incremento. Eu tinha, em 20 minutos eu tinha 43 milímetros, então o primeiro ΔH, o primeiro incremento de chuva é 43. Bom, no segundo eu tenho 63 no total. Já tinha chovido 43, 63 menos 43 dá 20. Então eu tenho 43 nos primeiros 20 minutos, mais 20 nos segundos 20 minutos, totalizando 63. Depois eu tinha 78, 78 menos 63,3 dá 14,7. Então eu tenho 43,3 nos primeiros 20 minutos, mais 20 nos segundos 20 minutos, mais 14,7 no outro, total 78 milímetros em 1 hora. No último eu tenho mais 10 milímetros. Então, estou somando tudo isso, dá os meus 88 milímetros. Então, a chuva agora tem 43, 20, 14,7. Ou seja, aqui temos a chuva. No primeiro intervalo 43, no segundo 20, terceiro 14,7, no quarto intervalo 10 milímetros. Então, nós temos um ietograma desse tipo, que é um formato decrescente. Por que ele é decrescente? É o formato reflexo das curvas IDF de origem. Mas a chuva não é necessariamente assim, né? Normalmente ela começa fraca, fica forte e depois cai de novo. Então, existe uma regra prática para a redistribuição dos intervalos de chuva, que nós vamos redistribuir sob a forma de blocos alternados. Nós pegamos metade da chuva, colocamos o maior intervalo no primeiro, depois o segundo, né? Depois o terceiro, depois o quarto, alternando. Então, dessa forma, nesse aqui nós teríamos o quinto, o terceiro, o primeiro, o segundo, o quarto e o sexto. Isso aqui aplicado para o nosso exemplo, nós teríamos só 4 intervalos, nós teríamos essa chuva daqui. Muito bem. Mas como é que a gente faz isso de uma forma geral, de uma forma genérica, esse método? Esse ietograma de projeto foi obtido aqui para 4 intervalos de chuva. Este método é baseado no método dos blocos alternados, do método do Soil Conservation Service dos Estados Unidos. Basicamente, como é que a gente faz? Primeiro, determina a altura acumulada de chuva para cada duração, utilizando a IDF, que nem a gente fez naquele momento. Depois, determina os incrementos de chuva correspondentes a cada incremento de duração, obtém um hidrograma descendente, um ietograma descendente, e alterna esses blocos de chuva a partir do centro da precipitação. Por que a gente faz isso? A gente faz isso para que, primeiro, obtenha uma chuva mais realista, mais próxima de uma chuva real. E segundo, para que a gente incremente a vazão. Eu já vou comentar isso para vocês, por que isso incrementa. A ordem vai ser essa 6, 4, 3, 1, 2, 5, onde 6 é o índice de menor incremento de chuva e o índice de maior incremento de chuva. Então, vocês veem que aqui o incremento de maior chuva é o quarto incremento. Então, o que aconteceu? Quando chegou o pico, nós já tínhamos uma bela chuva, o solo já estava saturado, e aí o efeito dessa chuva forte é maior. Então, resulta um ietograma centrado no pico, mais consistente com a realidade, que gera. Vamos fazer um exemplo, calcular para 6 durações até o tempo de concentração, considerando ali aquela curva de intensidade máxima. Então, aqui nós temos a curva de intensidade máxima, e nós vamos calcular a precipitação máxima para essas necessidades. Lógico, né, ela vai aumentando a precipitação. Por quê?
a máxima intensidade é para uma pequena duração e as outras vão aumentando. Agora vamos calcular os incrementos de chuva. E aqui estão os incrementos de chuva, então nós vemos que há descendente. E agora o que a gente faz? Agora a gente reordena. Nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O maior era o primeiro, o sexto era o menor de todos. Vamos reordenar e obtemos isso aqui. Então o que a gente vê? Quando chegar aquela chuva, que é o de número 1, já choveu a 6, a 4 e a 3, ou seja, o solo já está bem mais molhado, vai gerar uma precipitação maior. Aqui vocês têm, então, o modelinho do Bureau of Reclamation dos Estados Unidos para esse método dos blocos alternados ser aplicado. Mas esse é o único? Não, existem outros métodos. Por exemplo, o método Chicago. Tá? O método Chicago, ele parte da curva IDF, que está aqui colocada, e faz uma hipótese que é a seguinte. Ele supõe que a chuva não é sempre decrescente. Ele faz algo normal, ele supõe que a chuva começa, atinge o pico e depois retorna. Onde é que está a posição do pico? Era determinado por esse fator de assimetria. Então, se a chuva tinha uma duração TD, o pico vai estar em gama TD. Ou seja, se o gama é 20%, significa que o pico vai estar a 20% da duração da chuva. O pico estará a 20% da duração da chuva, se o gama for 0,20. Se o gama for 0,32, o pico vai estar a 32% da duração da chuva. E aí ele faz um escalonamento, ele reescalona essas curvas. Como é que ele imagina? Ele pega e imagina o seguinte. A partir desse momento do pico, ele vai rebater a chuva para antes, utilizando essa equação do I máximo escalonada. Eu já vou mostrar como é que escalona. No caso do I antes, ele vai escalonar por gama TD, ou seja, se o gama é 20%, ele vai escalonar por 20% da duração. E aí o T depois, ele vai colocar com 80% da duração. Vai fazer essa proporção, proporcional a isso. Então, o que acontece? Vamos ver qual é que seria a intensidade antes. A vezes o TR na B, isso é igual. Só que ali ele vai fazer 1 menos D. Vejam bem, antes da chuva, se ele escalonou para trás, o tempo, o T antes está ali colocado, é gama TD menos T. Certo? Se o T estiver ali no finzinho da flechinha azul, o T vai de 0 até a flechinha azul é o gama TD menos T. Isso dividido por gama. Por que dividido por gama? Porque eu estou escalonando pelo tempo de duração daquela parcela dali, que é a parcela antes. E depois? O depois vai ser T menos gama TD. Eu botei o meu zero no pico. T menos gama TD. E dividi por 1 menos gama, ou seja, por 80%, no caso do gama ser igual a 20%. Tá? Esse método daqui é um outro método, existem diversos outros. Tá? Nós, nesse curso, nós vamos utilizar principalmente métodos blocos alternados, eventualmente podemos utilizar o método Chicago. Com isso, encerramos essa aula de chuva de projeto.